Shibo, a China e os extraterrestres. Prefácio. A China entra em campo. Suponha que um simples cidadão em algum lugar do leste, desejoso de coletar testemunhos sobre um assunto mal visto pela ortodoxia, empreenda a constituição de uma rede de informações que tenha correspondentes por todo o país. Suponham que ele recrute esses correspondentes em todos os setores da sociedade, simples pessoas do povo, mas também membros do partido, cientistas, militares, professores, e que, para coroar esse conjunto, ele integre em sua rede de correspondentes estrangeiros, imaginem, americanos, vale dizer, agentes do grande Satã, que pensam, vocês poderia acontecer, pergunta. Nós o sabemos, um simples cidadão seria preso ou internado no hospital psiquiátrico antes mesmo de realizar um quarto do surpreendente programa resumido acima, uma rede de informações particular organizada inutilmente por um jornalista. Foi isso, no entanto, que fez em Pequim o Sr. Shibo, cujo livro tem a honra de apresentar, atestando que o espantoso programa foi realizado e prossegue muito bem. Expliquemos melhor. O Sr. Shibo nasceu em Xangai em 1941. Em 1965, diplomou-se pelo Instituto de Diplomacia em Pequim. Passou a trabalhar como jornalista, logo descobriu que estranhos boatos surgiam aqui e ali em seu imenso país sobre certas aparições, entre aspas, de que a ciência não fala. Procura pesquisar e ele o engajar nas atividades que acabo de descrever. Compreendendo, inclusive, a troca de correspondências com estrangeiros. Acontece a queda do Bando dos Quatro, grande celebração que marca a virada de página na história da China. Talvez no exato momento em que o Sr. Shibo fazia seus contatos no estrangeiro, principalmente com o Sr. Jean Bastide, autor do notável livro sobre a simbologia dos OVNIs. De qualquer forma, graças ao Sr. Bastide, o Sr. Shibo escreveu a senhorita Simone de Gallimard em 20 de fevereiro de 1982, num francês quase perfeito. Comunica-lhe o projeto de escrever um livro sobre os OVNIs na China. A senhorita Gallimard mostra-se interessada no Sr. Shibo em 15 de março. Aproximadamente 300 páginas, 4 capítulos principais, fotos e desenhos. Bom, alguém dirá, um livro chinês sobre os OVNIs, e daí? Pergunta. Um pouco de calma. O manuscrito chegou no prazo estabelecido. Primeiro desempenho fora do comum. Em alguns meses, o Sr. Shibo escreveu diretamente em francês um documento de mestre sobre a questão, um estudo que nesse domínio marcará a época. Em matéria de OVNI, é uma iniciação digna em todos os sentidos de formidável país que a produziu. O livro, que se vai ler, submete apenas às correções gerais menores. O editor quis guardar-lhe o perfume original e creio que se perderia uma parte de sua preciosa singularidade se o transformasse num livro francês. É um livro chinês pensado em chinês, escrito em 3 meses em francês por um chinês que somente viu sua China natal. As notas do editor dos rodapés não são, é claro, do Sr. Shibo, e talvez seja esta a oportunidade de questionar o conteúdo da palavra liberdade neste final do século. O autor destas notas é um cientista francês de renome, um pouco preocupado em comprometer esse renome em meio a querelas venenosas e pessoais, em que infalivelmente cai no Ocidente toda discussão sobre assunto rejeitado pelo consenso próprio da ortodoxia. Não discute se é necessária uma ortodoxia nas ciências. O assunto foi discutido muitas vezes desde Berkeley. Expunha as razões de rejeitar todo o fato singular que contradizesse a teoria. Até Popper e Kant, o leitor constatará que de vez que eles fazem a ciência, a ocidental, o chinês não difere de nós neste ponto. Há também a ONU de ciência que teme a ortodoxia sectária de seus colegas, mas há uma diferença fundamental. Não existe, ao menos que saibamos, um Lysenko chinês. Não se
põe na prisão na França os que pensam errado, entre aspas, cientificamente. Mas não temos prova de que se houvesse aqui uma ortodoxia política onipotente como na China, ela não servisse de braço secular da ortodoxia científica. Tem em si mesmo a premonição de que pequenos licencos se poriam em campo para caçar as bruxas se uma ortodoxia política lhes desse o poder. Lembre-se de Galileu. Na China atual, governada pelo Partido Comunista Chinês, talvez exista sectarismo na ciência, mas o partido preserva a liberdade de pesquisa. Por acaso, recentemente, outubro de 1989, tive prova disso. Membros do Instituto de Pesquisa sobre Altas Energias, traços de física pura, se é que ela existe, interessam-se livremente para a psicologia, domínio também severamente condenado pela ortodoxia científica, tanto chinesa como ocidental. Não somente o partido tolera essa liberdade, mas, como se verá, no que se refere aos OVNIs, ele a encoraja. Permita-me achar isso miraculoso. Todavia, conhecendo um pouco da história da China, fica-se inclinado a atribuir esse milagre a um caráter quase constante desse grande povo. Há milhares de anos, as seitas filosóficas se entregam obstinadamente a controvérsias em que o poder não intervém de modo rígido e dogmático, senão excepcionalmente, desde que a política não esteja em jogo. Aliás, sabe-se bem como esse liberalismo do poder político chinês em matéria de ideias foi utilizado por nossos filósofos das luzes, não sem interpretá-la à sua maneira. Em tal contexto, o livro do Sr. Shibo nos convida a severo exame da consciência, referente a algo que nos vangloriamos com todo prazer de ensinar aos outros, a questão da liberdade de pensamento. Belo objeto de estudo, como os chineses fazem para livrar seu poder político do encampamento por parte de muitas formas de ortodoxia não política, pergunta. Para terminar, a esse respeito, reconhecemos que há outra interpretação possível dessa aparente liberdade de que goza o Sr. Shibo na China para difundir sem restrições as informações sobre os OVNIs. Não se trataria por parte das autoridades políticas chinesas de uma vontade deliberadamente de preparar a opinião pública? Pergunta. No Ocidente, como na União Soviética, a existência dos OVNIs é oficialmente não reconhecida. Mas nos mais altos níveis políticos e militares, acaso não se saberia que atitude assumir? Pergunta. Nessa hipótese, o poder político chinês que também saberia com que se preocupar, não teria decidido unilateralmente romper essa conspiração de silêncio. Seguro que está de jamais prejudicar sua imagem ao fazer tal escolha? Pergunta. Vamos agora examinar mais de perto o tema deste livro. Qualquer leitor um pouco informado não deixará de fazer as seguintes observações. Primeiro, o Sr. Shibo parece bem a par da literatura estrangeira sobre os OVNIs, mas o povo chinês está incontestavelmente mal informado, pelo menos até há pouco tempo. Prova disso é o fato de que inúmeras testemunhas dizem ao autor que, na época em que elas fizeram as suas observações, ignorava tudo sobre OVNIs e até mesmo sua existência. Essa ignorância remonta mesmo a uma data muito próxima da última Revolução Cultural. Aliás, o Sr. Shibo inclui em seu manuscrito muitos capítulos que tratam da observação do Yeti, abominável homem das neves, na China, capítulo que o editor francês foi obrigado a suprimir por evidentes razões de unidade e concisão da obra. Traz-se uma surpreendente mistura, ainda mais surpreendente pelo fato de que o autor não manifestar nenhuma confusão entre os dois temas, mas, de qualquer modo, note-se bem pela literatura do manuscrito que o abominável homem das neves, como os OVNIs, assim como são sentidos pelo povo chinês, são problemas nascidos em solo chinês que nada devem ao rumor internacional. No Ocidente, com efeito, há dois rumores que resultaram, após 10 anos, em duas famílias de livros que não se misturam. Esses rumores se encontram apenas em artigos efêmeros, conhecidos apenas por curiosos, e desenvolvendo especulações que não se acham no livro do Sr. Shibo. 2. Entretanto, a fenomenologia ou fantasmagoria, como quiserem, dos OVNIs chineses reproduzem exatamente, até nos mínimos detalhes, o que se conta no resto do mundo. As descrições escolhidas na China de origens indiscutíveis são idênticas às do resto do mundo e independentes delas. Eis um fato realista para todos que é necessário ter-se em conta, mas sem se lembrar o quanto a China é diferente, singular, única, mas assimiladora dos modos estrangeiros do que assimilada por eles, e quase que somente alimentada por sua própria cultura. O império do meio. Que o leitor se lembre dos sinólogos ocidentais e se interrogue, como diz Covador,
Se ele não tem uma existência física intrínseca, pode surgir e se desenvolver neste outro lado do planeta, China, exatamente como na Europa e na América? Pergunta. No Ocidente, assistiu-se a uma espécie de deteriorização do problema, talvez explicado pelo exibicionismo tolo de nossa cultura, sempre obrigada a ampliar-se para não perceber. Qualquer que seja a causa dessa deteriorização, estamos mais do que nunca longe de saber do que falamos. Ainda que não nos esquecemos do fenômeno óbvio, seja o que for, continue a se manifestar e evoluir. Será interessante ver se o mesmo processo se desenvolve também nos confins inacessíveis dos campos chineses. Em caso afirmativo, seria tentado a dizer que, definitivamente, no nosso final do século deve ficar por conta do exorcismo, já que não existem mais psiquiatras, dizem. Não que eu considere o OVNI como um pesadelo coletivo, ao contrário, mas porque seria impressionante que, após 40 anos de reflexão sobre esse enorme não sei o que, ele persiste em tornar-se cada vez maior como um câncer, sem jamais deixar de ser um não sei o que. Veremos. Em todo caso, eis aqui uma promessa: a infinita paciência da China, a engenhosidade e inteligência incomparáveis, sua prudência, sua paixão pelo concreto. Graças ao Sr. Shibuya e aos seus amigos, começamos a afrontar um não sei o que. Então veremos. Ai, mesmo chefe. Prefácio do autor. Foi em 1978 que comecei a desbruçar-me sobre o problema OVNI. Desde então, meus amigos franceses e americanos enviaram-me uma quantidade de obras sobre os OVNIs. A maior parte dessas obras pareciam perfeitamente original, tendo cada autor feito pesquisas sérias e análises minuciosas, cada uma percepção diferente das coisas e um talento maior ou menor ao apresentar o problema. No entanto, os fatos que se fala nessas obras notáveis concernem apenas invariavelmente aos países europeus, africanos e aos Estados Unidos. Quanto mais eu me aprofundava no estudo dos OVNIs, mais eu me perguntava: os OVNIs não visitaram a vasta China? Pergunta. Impelido por essa questão que perseguia meu espírito, comecei a dar mais atenção à imprensa chinesa, no intuito de encontrar a menor informação que fosse sobre a aparição de OVNIs acima de minha querida pátria. Eu pensava então, e penso ainda mais agora, que os OVNIs não levam em conta as fronteiras artificialmente estabelecidas pelos terrestres. Se os OVNIs frequentam a França, os Estados Unidos, o Japão e outros países ocidentais, a hospitaleira China também deveria ter sido visitada pelos estrangeiros do espaço. Meus esforços não foram em vão. A partir de 1979 comecei a encontrar em numerosas publicações chinesas algumas informações sobre os OVNIs que apareceram no céu chinês. Que alegria minha, com meu camarada Fujinberg. Testemunho de um OVNI, eu discutia com frequência o problema dos OVNIs. Logo tivemos a ideia de criar uma revista de OVNIs para promover o estudo do problema na China. Após a publicação em fevereiro de 1981 do primeiro número de nossa revista, Exploração OVNI, relatos de observações nos chegaram em vagas sucessivas. Em um ano, a redação recebeu cerca de 3.000 testemunhos, dos quais a maior parte parecia significativa. Existem alguns informes falsificados, ou então escritos por quem pretende causar sensação, mas é necessário reconhecer que meus compatriotas são honestos e que a maioria dos informes é digna de fé. Dispondo de tão importante dossiê, quis escrever um livro sobre os OVNIs, o primeiro livro do mundo a tratar especialmente do problema dos OVNIs vistos na China, mas como estou apenas começando a abordar este assunto, não posso esperar sucesso comparado aos das obras escritas por meus colegas ufólogos estrangeiros. Esta primeira obra contenta-se em reunir e apresentar um material a fim de fornecer os dados necessários aos pesquisadores ufólogos chineses e estrangeiros. Espero que meu segundo livro possa tratar de modo mais profundo da aparição dos OVNIs na China. Resta-me expressar sinceramente minha profunda gratidão à minha editora, a senhorita S. Gallimard, pelos sábios conselhos e precioso incentivo que me deu ao longo da elaboração desta obra. Shibu, Pequim, 24 de maio de 1982, primeira parte. Desde quando? Pergunta. A pergunta que me faz frequentemente refere-se a desde quando observamos os OVNIs. Muitos autores remontam sem hesitar a Bíblia. Jean-Claude Bourret geralmente apresenta-se como início da história dos OVNIs, o ano de 1947, ainda que se possa falar de uma pré-história dos OVNIs.
Tão numerosos são os casos mais antigos. No Antigo Testamento encontra-se passagens interessantes que podem ser comparadas a descrições contemporâneas de OVNIs. Em documentos da antiguidade descobriram-se muitos indícios da visita à China por OVNIs e seres extraterrestres. As lendas chinesas, principalmente as da viagem ao oeste do Fengchen-Yin ou do Shanyang-Xing, relatam combates aéreos e fenômenos OVNI. No Fengchen-Yin, Nocha montando em sua roda de fogo de vento, venceu Shan Fung, depois de ter invocado em seu auxílio legiões de dragões de prata voadores. Exemplos semelhantes não faltam. Descoberta de um geólogo arqueólogo. A nação chinesa é uma nação de longa história e cultura reluzente. Os arqueólogos chineses têm descoberto um número cada vez maior de objetos antigos que levariam a provar ter sido a China visitada desde a antiguidade pelos OVNIs e seres extraterrestres. Hang Renxiang, velho arqueólogo da Academia Chinesa das Ciências Sociais, não hesita em escrever-nos: numerosas partes de nosso planeta foram visitadas por homens espaciais. Isto é evidente para muitos de nós. Não se sabe se os vales do Rio Amarelo e do Yangtze foram visitados por eles. Os pesquisadores de ufologia esperam ansiosamente que os arqueólogos chineses se empenhem para encontrar vestígios dos homens espaciais em nosso país. Eu, como arqueólogo, alimentei esse mesmo desejo. É com alegria imensa que anuncio solenemente: os extraterrestres visitaram nosso país mesmo durante a pré-história e foram descobertas imagens desses extraterrestres sobre o continente chinês. Ele especifica: ao longo dos anos 20 deste século, J.G. Anderson, geólogo arqueólogo sueco, descobriu quando de suas atividades científicas arqueológicas na província de Gansu bustos de estátuas de barro esmaltado numa aldeia chamada Kuyang. Alegremente comprou essas peças e as examinou, concluindo finalmente que os preciosos objetos são da cultura Banshang da era neolítica. Um desses bustos representa uma cabeça redonda com pescoço longo e sua parte inferior é dentada. Essa cerâmica colorida tem sobre o crânio 2 vidros de forma arredondada que bem parecem óculos para a proteção dos olhos. Considerada em sua totalidade, a imagem lembra a figura de um cosmonauta de capacete. Os especialistas concluíram que essa peça foi esculpida em 2500 anos antes de Cristo, e eu creio que se trata de uma obra de arte reproduzida à imagem de visitantes do espaço em nossa Terra. Para mim é uma representação dos deuses nos espíritos dos habitantes de Banshang. Nosso arqueólogo Wang Renxiang prossegue. No Shanghan Xing, o capítulo intitulado da Huang Xing trata dos deuses que habitam o mar do oeste. Esses deuses tinham o rosto e o corpo de pássaro, 2 serpentes verdes nas orelhas e outras 2 vermelhas sob os pés. Entre as peças compradas por J.G. Anderson, encontra-se um segundo busto de cerâmica, pertencente também à cultura de Banshang. Essa peça traz justamente sobre a cabeça 2 serpentes em movimento. Que coincidência com a descrição feita no Dan Huang Xing. Isso quer dizer que as imagens dos deuses adorados pelos habitantes de Banshang eram forçosamente uma representação de cosmonautas vindos de outros mundos, e esses visitantes passaram pela região de Dashihai Taoi, a montante do Rio Amarelo, e que sua imagem, conservada pela arte plástica, foi venerada, incensada pelos habitantes de Banshang. A cerâmica encontrada pelos arqueólogos chineses quanto às imagens de cosmonautas, encontra-se
delas outros exemplos. Uma equipe de arqueólogos chineses descobriu em 1959 em meio a vestígios da cultura de Majiaban, distrito de Haining, província de Zhejiang, uma peça de cerâmica que representava uma cabeça humana, evocando o Sinatropo, homem de Pequim, coberto claramente por um capacete de astronauta dos nossos dias. Os especialistas concluíram que essa peça tem mais de 6.000 anos, o que significa que os extraterrestres visitaram o delta de Yangtze 4.000 anos antes de Cristo. Durante os anos 50, os arqueólogos chineses fizeram importantes pesquisas nos vestígios deixados pela cultura de Yangshao da era neolítica, na célebre aldeia de Banpu, próxima à cidade de Xi'an, província de Shanxi. Entre numerosos objetos desterrados, duas tigelas de louça colorida atraíram a atenção dos pesquisadores chineses e estrangeiros. O interior dessas tigelas é decorado, vê-se o desenho de uma figura humana, com um peixe de cada lado do rosto. Os dois peixes são simétricos sobre a cabeça, um ornamento em forma de peixe triangular. Os especialistas pensam que há duas explicações possíveis. Ou os homens dessa época adoravam os peixes, ou os tinham por totem, ou a tigela com essa imagem era um objeto de exorcismo, mas eu me arrisco a dar uma outra explicação. Os homens de Banpu reproduziram cosmonautas de aparência bizarra. O célebre arqueólogo Wang Renxiang não para por aí e acrescenta: não faltam provas de vestígios dos extraterrestres. Li Danhuyan, grande geólogo de Wei do Norte, 386-534, relatou em suas notas de Xing que na montanha Yanshan, na Mongólia interior, há uma gruta pintada. Em agosto de 1976, arqueólogos da Mongólia interior descobriram uma série de imagens de cabeças gravadas em pedras na montanha Han Ulashan. As pesquisas prosseguiram e foram encontradas na região de Lang, setor oeste da cadeia dos Yanshan, mais de 1.000 desenhos feitos em pedra. E é a gruta pintada de Lin Danyan. A revista Objetos Desenterrados, junho de 1980, divulgou essa importante descoberta que atraiu a atenção de muitos pesquisadores científicos. Entre todos os desenhos, nota algumas figuras com capacete de escafandrista. Outro desenho merece atenção toda especial. Um homem de joelhos, mãos juntas, está adorando um objeto em forma de pires. É uma prova de que os homens da antiguidade veneravam os corpos celestes. Mais interessante ainda é um desenho de 4 deuses, cuja terceira personagem, nós afirmamos, representa um cosmonauta. Ele tem sobre a cabeça um capacete hermético com um sistema de antena. O capacete deixa ver apenas os olhos. A personagem está escoltada por 2 companheiros também de capacetes. Os pontos negros acima em suas cabeças representam as estrelas de onde eles vieram. 3 caracteres chineses sobre o desenho de 4 deuses nos revelam que esse desenho foi terminado na dinastia Tang, o que significa que os extraterrestres visitaram a cadeia Yanshan da Mongólia interior há 1.000 anos. Vieram do espaço e inspecionaram aqui as altas montanhas e as pedras de forma bizarra. Nossos ancestrais fabricaram objetos em forma de disco voador. Entre 1954 e 1957, os arqueólogos descobriram pires de louça nos vestígios da cultura de Yangshao, na aldeia de Banpu, perto da cidade de Xi'an. Em 1953, foram descobertos 2 outros objetos em forma de pires. O Sr. Xi Banxing, célebre arqueólogo chinês, disse num de seus escritos: por que esses objetos têm essa forma bizarra? Pergunta.
Para que serviram na época? Pergunta. Não se sabe disto. Aliás, pouca gente concedeu atenção a esses objetos. As 3 peças de que se trata não possuem nem beleza artística, nem utilidade prática. Poder-se-ia dizer que nossos ancestrais as fabricaram unicamente para registrar o fato de terem sido vistos passar discos voadores no céu da região de Xi'an? Pergunta. Quanto a nós, cremos que Wang Heixiang dá aqui uma explicação razoável desses vestígios arqueológicos. Enorme pérola no lago. Sheng Guo, grande erudito chinês que viveu no tempo da dinastia Song, escreveu um livro célebre, Relatos a bordo de um ribeirão de sonhos. Citamos aqui um parágrafo do capítulo 369 desse livro, Coisas Estrangeiras. No meio do reinado do imperador Jian Yu, 1056-1063, em Yangzhou, província de Jiangsu, houve uma enorme pérola que se via sobretudo em tempo sombrio. A princípio ela aparecia nos pântanos do distrito de Tianshang, passava pelo lago Bishi e desaparecia. Enfim, no lago Xinkai, os habitantes da região e os viajantes a viram com frequência durante mais de 10 anos. Tive um amigo que morava à margem do lago. Uma noite, ele viu pela janela essa pérola luminosa próxima à sua casa. Entreabriu a porta e a luz ali se infiltrou, iluminando brilhantemente sua sala. A pérola era arredondada, com uma linha cor de ouro que a rodeava. De repente ela cresceu consideravelmente, tornou-se maior que uma mesa. Em seu centro a luz era branca prateada e a intensidade era tal que não se podia olhá-la diretamente. Essa luz atingia mesmo as árvores que estavam a 5 km das redondezas e que projetavam suas sombras sobre o solo, como ao nascer do sol. O céu distante parecia incendiado. Enfim, o objeto redondo e luminoso começou a deslocar-se numa velocidade vertiginosa e colocou-se sobre as águas, entre as ondas, semelhante ao sol nascente. Esta descrição é verossímil, tanto se assemelha àquela dos modernos OVNIs. Naquela época, 1056, 1063, não havia ainda no mundo avião, nem um helicóptero, e ainda menos qualquer engenho humano que pudesse brilhar tão poderosamente. Quanto aos animais e insetos que projetavam luminosidade, não existe nenhum nas dimensões de uma mesa redonda. Na época em que esta pérola, entre aspas, visitava a região de Yangtze, Su Dongpo, grande escritor da história da China, viu também um OVNI em Shenzhen, cidade separada de Yangtze pelo Yangtze. Em 1071, Su Dongpo viajava para Hangzhou, onde visitava os belos recantos de Jiashan, convidado pelo bonzo do templo da montanha de Ringshan. Admirava a paisagem noturna. Era uma noite iluminada por uma lua crescente através da escuridão da noite. Ele viu um objeto luminoso emergir do rio. O grande homem de letras escreveu na manhã do dia seguinte um belo poema que diz: meia-noite passada, dirige-me a olhar um rio negro de tinta, ofuscando o crescente. Uma grande luz surgiu no meio. Meia-noite passada, dirijo-me a olhar um rio negro de tinta, ofuscando o crescente. Uma grande luz surgiu no meio. O poeta estava tão impressionado quanto os pássaros das águas, alcançando até pássaros pousados na montanha. Teria sido apenas o clarão de forma esférica? Pergunta. Não, pois o poeta visitava
Jin Shang no inverno, a luz no meio do rio espantava os pássaros escondidos na montanha, o que nos dá uma ideia de sua intensidade. Em Coisas Estranhas, Xiang Gua nos fornece outra descrição interessante que citamos. O velho costume estabelece que se acolham os deuses no mês de janeiro e no calendário lunar, mas a deusa chamada Zigu podem desacolher a qualquer momento. No reinado de Jinyu, 1034 e 1038, um letrado de Taishang, que se chamava Wang Lun, viu Zigu descer do céu até o quarto de sua filha. Essa deusa sabia escrever e era muito bela. Sob seus pés flutuava a nuvem e ela se deslocava ágil e rapidamente. Zigu perguntou à filha de Yang Lun: "Queres viajar comigo?" perguntou. A filha do letrado aqueceu com um sinal de cabeça. Então as nuvens encarneiraram-se imediatamente no pátio. A jovem foi levada, mas as nuvens não podiam transportá-la. Zigu disse em seguida: "Teus sapatos estão empoeirados, tire-os antes de subir." A jovem fez o necessário e subiu. Então, convenientemente, nas nuvens que se elevaram no céu, sabe-se que os extraterrestres assumem frequentemente um aspecto feminino, e pela pluma de Shang-Gu, Zigu talvez tenha descido do céu no aparelho de propulsão magnética, pergunta, rodeado de nuvens. Quando a filha de Yang Lun concordou em viajar com ela, Zigu, humanoide extraterrestre, acelerou a propulsão e as nuvens envolveram imediatamente o pátio, mas a poeira dos sapatos da jovem estava provavelmente misturada com pó metálico que perturbava o sistema de propulsão, o que explicaria que a humanoide aconselhasse a jovem a tirar seus sapatos. Na descrição de Shang-Gua, essa extraterrestre era muito sentimental e falava em um tom doce e triste. Talvez pensasse nos seus, já que viu os terrestres se reunirem alegremente. A família pergunta: o mais antigo cosmonauta Deng Tu, ex-prefeito adjunto de Pequim, historiador de grande fama, publicou há mais de 10 anos sob o pseudônimo de Man Nankun um artigo intitulado "O mais antigo cosmonauta". Mesmo que esse grande sábio tenha deixado o mundo, seu artigo continua cheio de significação. Ele trata da literatura antiga e cita 2 exemplos de naves espaciais. Reencontro relata uma história que se passou no século IV a.C. Durante os 30 anos do reinado do imperador Yao, um enorme navio flutuava sobre as ondas do mar do oeste. Sobre esse navio, uma luz poderosa se acendia à noite e se apagava de dia automaticamente. Uma vez a cada 12 anos, o navio dava uma volta pelo espaço. Chamavam-no de navio da lua ou navio das estrelas. 2. Observações do céu nos dão uma ideia ainda mais viva desse tipo de navio celeste. Havia um grande navio celeste fabricado por um certo Yan Zun, exposto sob a dinastia Tang no Palácio da Virtude. Com mais de 50 pés de comprimento, o navio ressoava como ferro e cobre e resistia bem à decomposição. Ele subia ao céu para retornar em seguida e assim por diante. Reencontro é um livro interessante escrito por um grande letrado, Yang Jia, que viveu sobre a dinastia dos Qin 256 e 420. O que ele descreve no primeiro caso é incontestavelmente uma nave vinda de longe para o nosso globo. Essa nave escolheu o mar como área de aterrissagem e dispõe de energia elétrica, podendo acender e apagar instantaneamente suas luzes. Ele podia igualmente sucar nossos mares e a lua, assim como há outras estrelas. Que semelhança com as descrições dos OVNIs contemporâneos. Observações do Céu, uma coleção escrita por Zhang Xingu, da dinastia Song, 960-1279.
O parágrafo citado dá uma ideia precisa do navio e destaca que ele era feito de metal e podia viajar livremente no céu. O esclarecimento é aqui necessário. Na antiga literatura chinesa, a palavra navio significa frequentemente aparelho ou engenho voador. Todo mundo sabe que em nosso planeta, 400 anos antes de Cristo, e mesmo em 1279, nenhuma nação sabia ainda fabricar qualquer aparelho que pudesse viajar tanto no mar quanto no céu. Mas então, o que significa um enorme navio? Pergunta. E grande navio celeste? Pergunta. Senão o tipo de naves que hoje em dia chamamos de OVNI? Pergunta. Devemos pensar que os autores desses dois livros antigos descreveram um OVNI de metal em forma de barco, capaz de navegar entre as estrelas e a Terra. Combate celeste. Em A Ciência ante os Extraterrestres, o Sr. Jean-Claude Bourrat diz: lemos em Tito Livio, no livro 2º da primeira década, em Plutarco, Valério, no primeiro livro dos Milagres, e em muitos outros autores que, quando Lúcio Cípio e Norbano eram cônsules, ouviu-se em Capua e Vulturno um grande sono e um espantoso barulho de armas, de tal modo que parecia por muitos dias que se via dois exércitos combatendo um contra o outro. Este exemplo não é o único. Na história do poder da oposição escrita por Zhang Zhu, da dinastia Tang, 618-907, encontramos esse interessante parágrafo. Qiu Jing, com seus homens armados, revoltou-se contra o imperador, e no campo de batalha os dois exércitos lutaram encarniçadamente. Acima viam-se grandes estrelas enfileiradas, combatendo umas com as outras. Cada estrela em sua fila avançava e recuava. Esta cena durou 3 noites. Pedimos aos leitores que comparem esse texto com a descrição seguinte. Enéas Silvio, que morreu em 460, escreveu que, no ano 6º após o jubileu, foram avistadas entre Siena e Florença 20 nuvens agitadas pelos ventos, batendo-se uma contra as outras, cada uma em sua fila, avançando e recuando, como se estivessem ordenadas em batalha. Durante esse conflito de nuvens, os ventos continuavam cumprindo seu dever de demolir, abater, destruir, quebrar, desmoronar as casas, rochedos e mesmo levantar homens e animais nos ares. Outro exemplo encontrado em notas sobre a vida campestre excitará talvez ainda mais o interesse de nossos leitores. No capítulo 7 deste livro, Das Coisas Bizarras, o autor Tao Shonjin escreve: em 25 de janeiro do ano 15 do reinado do imperador Yan Shun, isto é, em 5 de fevereiro de 1355, quando o sol se punha atrás das montanhas do oeste, eu me encontrava em minha casa, na parte noroeste da cidade de Pinjiang, hoje cidade de Sochu, província de Jiangsu, e de repente ouvi um grande barulho, como de tropas marchando majestosamente. Cavalos galopavam sobre a pedra e tambores guerreiros ressoavam fortemente. Espantado, resolvi sair de casa para ver o que se passava lá fora. Mas nada vi, isso aqui é um gato. Levantei inconscientemente a cabeça para o céu, e qual não foi o meu susto? Vi uma grande nuvem negra onde se movimentava alguma coisa, como soldados e cavalos. A nuvem era seguida por labaredas inumeráveis, grandes como lanternas ou pequenas como velas acesas. A nuvem carregada de homens e de cavalos voava rapidamente em zigue-zague e desapareceu muito longe no céu do noroeste. Após o evento, procurei os habitantes da aldeia e eles me disseram que entre a porta Fengmen, porta leste da muralha da cidade, e a porta Qin, porta norte, a nuvem havia na passagem arrancado com um poderoso golpe de ar as telhas das casas e revirando os leitos imóveis em seu interior. A mercearia de uma família de Dong, perto da ponte Shufang,
havia perdido mais de 1000 libras de arroz e 1 tonelada de queijo de soja salgado, carregados pelo vento. Este evento insólito, do qual sou testemunha, escapa à compreensão de todos e deveras lamentável. O autor do relato chama-se Tao Chong. Foi um grande escritor que viveu no fim da dinastia Yuan e no começo da dinastia Ming, isto é, entre 1320 e 1380, um homem de letras, direito e leal. Ocupou um importante lugar nos anais literários da China. Cremos que esse escritor não era sujeito a alucinações. A grande estrela cadente. Limitados por sua estreita esfera de visão, nossos ancestrais não podiam saber corretamente o que se passava no céu chinês. Frequentemente tomava os fenômenos OVNIs por estrelas cadentes. Há numerosos exemplos disso. No novo livro dos Tang, escrito em 618 e 907, nos capítulos 22, Astronomia. No ano segundo do reinado do imperador Qianfu, 2 estrelas, uma vermelha e outra branca, grandes como 2 vezes uma cabeça, dirigiam-se lado a lado para o sudeste. Uma vez pousadas no solo, cresceram lentamente e lançaram intensas luzes. No ano seguinte, uma estrela cadente brilhou durante o dia como uma enorme tocha. Tinha o tamanho de uma cabeça, vinda do nordeste. Ela sobrevoou lentamente a região, depois desapareceu na direção noroeste. No 4º ano, em julho, uma enorme estrela cadente, grande como uma bacia de cor esbranquiçada, apareceu ameaçante no céu. Depois caiu numa parte do bosque e pegou fogo imediatamente. 2. O novo livro dos Tang fornece ainda outra descrição. Em março do ano terceiro do reinado do imperador Guang Hua, 900 da nossa era, uma estrela grande como um alqueire de cor amarela voava para o sudoeste. Sua cabeça era pontuda e a cauda cilíndrica. É necessário notar que nenhuma estrela cadente tem essa forma. Não se trataria de uma nave espacial? Pergunta. 3. Lê-se na história do poder e da oposição. Em 29 de maio do ano segundo do reinado do imperador Cai Yuan, à noite, houve uma enorme estrela cadente do tamanho de um barril que voava no céu do norte, acompanhada de outras menores. Ela abalava as outras estrelas. Isso durou até a aurora. 4. O novo livro dos Tang nos dá ainda outro exemplo. Em março do ano segundo do reinado do imperador Tian Yu, à noite, uma grande estrela saiu da escuridão dos céus. Era 5 vezes maior do que um alqueire e voava na direção do noroeste. Desceu quase a 30 metros do solo. Sua parte superior lançava chamas vermelhas e alaranjadas. Suas luzes atingiam um comprimento de mais de 5 metros. Movimentava-se como uma serpente, escoltada por numerosas estrelas pequenas que desapareceram no piscar de olhos. Viu-se um vapor subir alto nos céus. 5. A obra Ciência Natural, no capítulo 10, assinala: no reinado de Xia Jin, há quase 4.000 anos, viram-se 2 sóis no rio Feishang, que ecoava como trovão. Um subia a leste e o outro descia a oeste. 6. Nos fatos inéditos de Xuanxi do Song, lê-se: em novembro do ano 6 do reinado do imperador Sheng, da dinastia Song, em 1117 da nossa era, uma estrela se dirigia para o sul, grande como a lua. Ela iluminava as coisas e as pessoas na terra. 7. A obra conversa sobre coisas bizarras durante o chá. Nos mostra um espetáculo também estante. Eu morava numa aldeia deserta, invadida pelo mato, a 5 km de uma vila. Certo ano, no outono 1873 de nossa era, vindo do norte, dirigiu-se contra mim um fogo ardente. Surgido depois da chuva, esse fogo queimou na passagem de todas as árvores, e os papéis da janela viraram cinzas. Embora a moldura das portas e as vigas restassem intactas, 4 ou 5 aldeões queimados pelas chamas foram se tratar na vila.
Não faltam exemplos de pessoas queimadas pelos OVNIs, tanto no exterior quanto na China. Bola de fogo vermelho no céu, desenho da dinastia Qing. Na grande biblioteca de Xangai há um desenho sem valor, feito no fim da dinastia Qing, que tem por título Bola de fogo vermelho no céu. Esta etapa constitui uma prova incontestável de um fenômeno ovniano acontecido no céu da cidade chinesa a leste de Nanquim. O pintor escreveu sua impressão da observação do OVNI sobre o próprio desenho. Às 8 horas da noite de 28 de setembro, no céu de Xining, província de Jiangsu, os habitantes da cidade do sul viram subitamente uma bola de fogo que do oeste voava na direção do leste. Da forma de um ovo enorme, a bola era vermelha, mas esta não brilhava, flutuava no ar e se deslocava lentamente. Um quarto de hora depois, ela desapareceu progressivamente. Os cidadãos correram para a ponte de Chungji e distinguiram com precisão a forma real do objeto voador. Um ancião conta: quando esta coisa apareceu no céu sobre a porta sul da cidade, ouvia-se um leve ruído difícil de perceber. Pedimos ao leitor que observe este desenho bem de perto. Nele podem-se ver as diversas expressões nos rostos dos observadores amontoados sobre a ponte. Uns olham para o céu com uma expressão espantada, outros falam gesticulando, outros, enfim, parecem explicar o que aconteceu aos retardatários. As testemunhas são homens, mulheres e crianças. Alguns riem às gargalhadas, outros estão com as bocas escancaradas. Que vivacidade a desta cena! O autor do desenho chama-se Uru, grande pintor da dinastia Qing, e no fim de sua vida, o Uru morre em 1893. Que ele faz este desenho que, segundo especialistas, data de 1892. O desenho tem, portanto, mais de 90 anos. Shibu, a China e os extraterrestres.